Como está a expectativa e o clima para a disputa do Super Mundial? Bom, o clima tá, acho que muito bom. Todo mundo muito focado e muito preparado para esse momento. É uma competição diferente, né? A primeira vez que a gente vai disputar uma Copa do Mundo de clubes nesse formato, né? Então, a expectativa está muito grande. São diversos desafios de diferentes países e continentes. Então, dá essa sensação assim de novo, né? Então, de estar vivenciando algo novo. E também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, então poder estar treinando num lugar novo, conhecendo coisas novas, acho que é sempre legal, é sempre uma experiência diferente. Então, acho que a expectativa para o campeonato é muito boa. Acho que dá aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa por justamente ser a primeira vez que vai ter esse torneio. Então, acho que a gente está bem empolgado e bem concentrado para fazer uma grande competição. Também estou ansioso, Léo Ortiz. Mas me diz uma coisa. Como está o Gerson e a relação dele com os jogadores? Bom, a relação com ele no dia a dia não muda, o tratamento é igual, a gente, lógico, às vezes não fica perguntando muito, porque é uma questão muito dele e a gente está num momento de foco total no Mundial. A minha experiência no momento que eu tive quando estava para vir para o Flamengo, lógico que é uma coisa que todo mundo está falando e tal, mas você tenta se focar o máximo possível no que você controla, que é a parte de dentro de campo, né? E eu me lembro ainda nessa época que eu estava com toda essa negociação e as pessoas, todo mundo falando, mas eu acho que foi um dos momentos ali que eu fiz as melhores partidas com a camisa do Red Bull Bragantino ali no final, que as pessoas até me perguntavam, nossa, como é que você consegue estar convivendo com tudo isso, né? Então, acho que a gente é muito profissional, a gente sabe que isso faz parte da nossa vida, de ter essas negociações acontecendo. E enquanto isso ele é jogador do Flamengo, eu tenho certeza que ele está muito focado, ele é o nosso capitão, então tenho certeza que ele não se tornou capitão do Flamengo à toa, é muito pelo exemplo e ele diariamente tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática, né? Ele sempre nos treinos buscando deixar todo mundo concentrado e pelo exemplo liderar ali também. Conversou com o técnico Carlos Ancelotti e com os jogadores da seleção que vão disputar o Super Mundial? Bom, com o Ancelotti eu não conversei sobre o Mundial, com alguns jogadores lá que vão participar a gente conversou, perguntava quando que ia cada um, onde que ia ficar, como o clube estava vendo essa experiência, né? E como eu falei, acho que todo mundo tem a mesma visão, assim, uma visão parecida de que é o primeiro campeonato, então todo mundo quer vencer, é uma oportunidade única de todo mundo estar parado praticamente para assistir, então são clubes de todos os países do mundo, quase todos os países do mundo, né, acompanhando, então acho que é uma visibilidade e mesmo que seja mais difícil talvez para eles, porque é num momento pré-férias, né, vamos dizer, final de campeonato, é mais difícil, é mais desgastante, mas tenho certeza que todo mundo vai querer ser o primeiro campeão desse formato, né. O Flamengo marca pressão alta e mesmo assim tem bons números na defesa. Qual é o segredo para isso? Bom, acho que realmente é algo arriscado, mas no futebol acho que o Felipe fala muito também em relação a correr riscos, não só sem a bola, pressionar alto e manter a linha de defesa lá no meio de campo praticamente, como com a bola também, de sair jogando, de em algum momento ou outro você arriscar. E é muito trabalho, eu acho assim, óbvio que dentro do nosso calendário a gente às vezes tem muita dificuldade de ter uma sequência, e em alguns jogos a gente acaba vendo que a gente deixa a desejar um pouquinho, por mais que ainda assim a gente consiga manter os números muito bons. Mas eu acho que o que vale muito para isso que está acontecendo e para a nossa defesa ser a menos vazada do brasileiro, acho que é a menos vazada também da Libertadores, se não me engano. E todos esses números acho que é por causa do conjunto, né? Eu acho que não dá para a gente colocar só na linha de trás, porque a pressão nossa começa lá na frente e até por isso esse número. Lógico que a gente tem que andar em conjunto, como eu falei, andar junto, sempre o Felipe fala muito isso, quando o lateral sobe, o zagueiro tem que vir junto, porque senão acaba meio que um efeito dominó, as peças vão caindo. Então, esse trabalhar em conjunto, trabalhar perto, acho que é o principal fator para a gente conseguir ter esse êxito defensivo, né? Qual a importância de se manter na liderança do Brasileirão durante a parada do campeonato para o Super Mundial de Clubes?
Bom, acho que é um fator importante, né? Se manter ali na liderança por um mês aí, até a nossa volta. E ter a vantagem também de, em relação a esses times, né, que já jogaram, ter um jogo a menos, então poder abrir essa vantagem quando voltar. A gente estava acompanhando o jogo, quando a gente voltou do treino, estava cada um no seu celular, cada um acompanha o jogo, então a gente fica meio que trocando informação ali na mesa. E, lógico, só acompanhando mesmo, vendo como foram os resultados. São, como eu falei, são resultados que a gente não controla, né? Então a gente só assiste mesmo ali e feliz que a gente vai poder passar esse tempo aí do Mundial e voltar com a liderança da competição. Você já falou que gostaria de marcar o Messi. Quais outros jogadores você tem vontade de enfrentar? Bom, acho que especificamente eu falei o nome dele porque foi um cara que marcou, acho que a época de todos aqui, então um cara que esteve sempre no topo. Mas acho que de ter essa experiência de jogar contra os clubes europeus, principalmente, né? Mas acho que de todo mundo e jogar contra outras culturas, outras maneiras de jogar, de viver o jogo. Então acho que vai ser muito legal. Acho que eu estou muito empolgado para isso. Assim, eu não tive a oportunidade de jogar fora, né? Então vivenciar esses momentos assim vai ser uma oportunidade única para mim. Quer dizer, espero que não seja a única, né? Mas então estou muito empolgado com isso. Acho que de poder enfrentar outros times, outras culturas. Acho que o futebol tem diversas maneiras de se ver o jogo, diferentes da nossa. Então vai ser legal poder estar acompanhando, estar vendo como os times jogam e como se enfrentam dentro de campo. Como seria o encaixe do Jorginho na equipe? E como a entrada dele pode mudar o time do Flamengo? Bom, um jogador como ele, em 2 dias aí, a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, né? Com a qualidade que ele tem, o currículo dele dispensa comentários, né? E é um cara muito tranquilo, assim, um cara que muito gente boa já nos primeiros dias, parece que já estava há muito tempo já com a gente. E tenho certeza que ele vai agregar muito. Eu acho que eu não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele possa jogar como primeiro, como segundo. Qualidade ele tem para fazer isso, seja jogando com outro primeiro ou outro jogador como segundo e ele mais fixo. Mas tenho certeza que ele vai se adaptar fácil. Acho que a gente tem algumas dinâmicas que são parecidas talvez com a que ele fazia no Arsenal. Então acho que um jogador como ele também vai se adaptar facilmente ao nosso time. O que esperar do primeiro jogo contra o Esperance da Tunísia? Bom, acho que é um jogo muito difícil. Os times africanos, normalmente, além de defensivamente serem muito fortes, muito físicos, normalmente tem jogadores no meio para frente que são muito técnicos também, principalmente da Tunísia, Marrocos, assim, que são meio que da mesma linha, assim. Então, a gente vai estudar, claro, ainda mais de perto, com mais detalhes, né? O Felipe provavelmente vai passar para a gente. Eu também tenho um staff que trabalha comigo que também me passa informações dos times que a gente vai jogar contra e mais detalhadas também para, às vezes, mais de um jogador específico que vai ficar próximo à zona onde eu atuo. Então, vamos estudar. Acho que essa parte também, em relação ao Mundial, vai ser bem legal, assim, de poder entender outras maneiras de jogar e como os outros times se portam dentro de campo. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, vai conseguir colocar principalmente as nossas dinâmicas, a maneira que a gente joga contra outros times que jogam de diferentes maneiras do que a gente vê dentro do Brasil. Você sentiu a energia que a torcida do Flamengo passou para os jogadores? O que você achou? Bom, algo muito especial, muito incrível. Vivenciar aquilo ali. Eu já tinha visto vídeos de comemorações de Libertadores, de brasileiro. Acho que o Flamengo tinha ganho um tempo atrás e quando comemorava no trio, a quantidade de gente que era e as fotos, e era algo muito incrível, é algo que espero que eu possa viver ainda aqui dentro do Flamengo, mas vivenciar o Aeroflá ali para uma competição tão grande como essa foi algo muito especial, assim. A oportunidade de estar dentro daquele ônibus representando todos aqueles torcedores que estavam à nossa volta e além de todos os outros no mundo, né, até a maior torcida do mundo, então representar eles vai ser algo muito especial. Acho que nos passaram muita força, muita energia. A gente sabe que não são todos que têm a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos para acompanhar de perto, mas tenho certeza que todos ali, se tivessem condições, com certeza estariam aqui apoiando a gente. Então, realmente, foi algo muito especial, algo incrível.
de se viver ali, e espero que eu possa viver muitos desses momentos aqui. O que você espera do jogo contra o Chelsea? Bom, acho que, como eu falei, é a oportunidade de jogar contra um time da Premier League, um time que é de topo da Europa, é sempre uma oportunidade especial, mas eu não quero focar neles agora. Acho que a gente tem 3 grandes desafios. O primeiro é contra o Esperance e a gente sabe que passa muito por cada jogo essa classificação. Não adianta a gente focar só num jogo e a gente esquecer os outros 2. Acho que vai ser um grande jogo, mas ainda temos muito a pensar sobre isso. Tem grandes jogadores lá que a gente acompanha pela TV e acompanha jogando a Premier League, então acho que vai ser um jogo muito especial, mas a gente tem que focar primeiro no Esperance, que acho que vai ser um desafio muito grande, é uma estreia e passa muito por isso também a gente conseguir a nossa classificação. Como você vê a diferença de intensidade do nosso futebol para o futebol europeu? E qual a importância dos brasileiros que vieram da Europa e estão acostumados a essa intensidade? Bom, é uma intensidade diferente, assim, o tempo que eu passo lá na seleção eu sinto que mas é uma intensidade que a gente consegue igualar, né? Acho que a gente, em alguns momentos, não está tão acostumado a fazer isso no Brasil, mas a gente consegue ver que o nosso time, em alguns momentos aqui dentro do Brasil, a gente coloca uma intensidade maior do que os outros times. Então, a gente tem que estar preparado, e isso passa muito pelo mental, para conseguir colocar a nossa intensidade e o foco total durante todos os 90 minutos, né? Em alguns momentos, acho que a gente falha nisso dentro do Brasil, de não conseguir os 90 minutos passar dessa maneira, mas aqui a gente vai enfrentar grandes times em que a gente tem que estar 100% focado os 90 minutos, principalmente controlar o jogo em alguns momentos, porque também entrar numa intensidade maior aos 90 minutos ninguém aguenta, então com a bola a gente conseguir controlar o jogo e sem a bola a gente fazer ter a mesma intensidade que a gente sempre tem, pressionar alto como a gente sempre pressiona, isso a gente não pode deixar de fazer. E sobre o Alex, Danilo, Jorginho, são jogadores que passaram lá fora e que vão nos ajudar muito assim com a experiência, com tudo que eles viveram lá. Então, acho que a gente tem grandes jogadores além desses, mas Arrasca também foi um cara que já jogou Copa do Mundo, então está acostumado com esse nível, Varela, e a gente pode citar vários jogadores que já tiveram oportunidades assim e que podem passar essa experiência para a gente. Como você reage à pressão de representar a nação rubro-negra e como você lida com a ansiedade para entrar em campo por esse torneio? Bom, a pressão, acho que é uma pressão boa de estar vestindo e representando a camisa do Flamengo numa competição tão grande, contra grandes clubes. Ansiedade é uma ansiedade boa, acho, como eu disse, de você vivenciar algo novo, uma competição nova. E acho que essa ansiedade vai passar por todos os times, porque acho que poucos grupos, acho que tem times que se enfrentam mais seguido. Talvez o PSG e o Atlético de Madrid pela Champions, mas a maioria dos jogos vão ser jogos inéditos, jogos em que você não está acostumado a jogar, não conhece seu adversário tanto, né, como a gente está acostumado a jogar no Brasil. Então, acho que é uma ansiedade boa, uma pressão boa de estar num palco tão grande como uma Copa do Mundo de clubes. E acho que é o momento de você chegar e você desfrutar. Acho que é para isso que a gente trabalha desde moleque, é para chegar em momentos como esse e ter a oportunidade de vestir a camisa de um clube grande e disputar um campeonato tão grande como esse. Então, acho que é um momento especial, um momento que eu estou ansioso, como eu disse, uma ansiedade boa de poder viver isso. Você acha que o Flamengo deve jogar de forma diferente? Ou manter a mesma maneira de jogar? Cara, acho que a gente tem que manter a nossa maneira de jogar. Eu cheguei até onde eu cheguei jogando dessa maneira, então é porque é sinal de que as coisas vêm dando certo. Lógico, a gente vai ter que entender mais o jogo, entender como os outros times se portam. Os clubes da Europa têm, às vezes, uma organização muito melhor, um encaixe muito melhor no meio, então, às vezes, é mais complicado forçar muitos passes por dentro, então a gente vai ter que achar outras soluções, mas sempre mantendo a nossa linha de jogo, sempre mantendo o que a gente faz. Eu acho que a gente tem uma identidade de jogo muito forte, com jogadores de qualidade top mundial também, então a gente tem que manter essa maneira de jogar. Eu acho que se for para ganhar, se for para perder, se for para empatar, que seja da maneira que o Flamengo sempre joga. Você tem 29 anos. Por que a sua ascensão para um clube como o Flamengo demorou tanto? Bom, eu imaginava que em algum momento alguém ia me perguntar sobre isso. Eu já tinha visto algumas pessoas questionarem isso. E eu sempre tive um objetivo assim de jogar fora. Acho que todo jogador, quando
quando jovem vislumbra isso, né, para sua carreira. Mas eu, assim, com o passar do tempo, eu fui acreditando que as coisas acontecem por que tem que acontecer, né. Eu fui muito feliz no Red Bull Bragantino por todo esse tempo e as pessoas às vezes questionam isso por não estar num mercado, num clube maior, né? E eu acho que as coisas aconteceram da maneira que tinham que acontecer. Talvez se eu não tivesse ficado tanto tempo no Red Bull Bragantino, eu não tivesse conhecido a minha noiva, então isso é uma coisa que eu levo para a minha vida também. Minha família foi muito feliz lá e acho que chegou no momento que tinha que acontecer de eu vir para um clube como o Flamengo. Talvez se eu viesse 2, 3 anos antes, quando meio que surgiu a oportunidade, assim, não ficou a minha escolha de vir, mas o clube logo rejeitou de começo, né? Então, talvez se eu tivesse vindo antes, talvez não estivesse tão pronto para chegar aqui da maneira como eu cheguei e dar conta do recado logo de início. Então, acho que eu sou muito realizado com a minha carreira. Acho que o que eu estou vivendo hoje no Flamengo é algo realmente muito especial para mim e eu me sinto muito pronto para tudo que eu estou vivendo aqui. Cheguei à seleção brasileira no Red Bull Bragantino também, que foi algo muito especial, não só para mim, como para o clube também, para a cidade. E hoje, podendo voltar à seleção brasileira no Flamengo, poder ser campeão da Copa do Brasil com o Flamengo já no meu primeiro ano e jogando. E agora eu tenho muita coisa para buscar ainda, eu acho, muitas coisas para realizar aqui no Flamengo, como ganhar uma Libertadores, ganhar um Brasileiro, quem sabe ganhar uma Copa do Mundo de Clubes e só de estar disputando acho que já é uma realização de algo muito especial. Então eu penso muito no hoje, não quero pensar muito no futuro, assim, no que vai vir depois, mas eu sou muito feliz e realizado com a minha carreira e feliz com o momento que eu vivo hoje aqui. Espero que venham momentos melhores ainda, conquistas maiores com a camisa do Flamengo, mas acho que sim, acho que hoje eu vivo o meu melhor momento, não que isso talvez importe tanto, mas sendo mais reconhecido pelo que eu faço. Acho que já fazia muita coisa boa no Red Bull Bragantino, mas talvez por não ter a visibilidade como tem hoje, às vezes não aparecia tanto, mas muito feliz por tudo que eu vivo. Eu acho que espero que venham momentos bem melhores ainda, mas estou muito feliz e realizado com o que eu venho fazendo. Como você viu a classificação do Los Angeles FC? E como vai ser enfrentá-los? Bom, acho que foi um jogo muito duro, um jogo de duas equipes realmente que seriam adversários complicados, né? Tanto a América, que é um time com muito sucesso no México nos últimos anos, como Los Angeles também, que é um time mais novo, né, de Los Angeles, que tem o Galaxy, agora com o Los Angeles FC tendo mais sucesso ultimamente, mas com jogadores de muita qualidade, que já passaram por grandes times na Europa, como o Giroud, como o Lloris, se não me engano é o goleiro também, o Igor, que passou aqui com a gente, então a gente conhece bem, o ponta deles, o Bouanga, que também é um cara que vem se destacando muito, então jogadores que a gente vai ter uma preocupação maior, que a gente vai tentar parar eles. Acho que é um desafio também, como eu falei, o desafio não é só jogar contra grandes clubes como Chelsea, Bayern, mas também contra outros mercados, outras culturas, outros jogadores que às vezes não são tão conhecidos quanto os jogadores da Europa, mas que vão ser muito difíceis de marcar também. Então, um grande desafio e espero que a gente possa se dar bem contra eles. Como o Flamengo pode melhorar a questão mental dentro das partidas? Em alguns momentos no Brasil, no brasileiro principalmente, a gente coloca a intensidade lá em cima o jogo inteiro. E é muito difícil você colocar os 90 minutos na sua máxima. Então, em alguns momentos, eu acho que a gente precisa controlar um pouco o jogo, porque às vezes a gente tem muitos jogadores com capacidade de achar passe vertical todo momento e jogadores de velocidade que buscam atacar o espaço. Então, a gente quer a todo momento, às vezes, o passe está muito limpo para a gente ir para frente e a gente quer ir toda hora. E em alguns momentos você vai errar e isso acaba gerando um contra-ataque, acaba fazendo você perder um pouquinho de confiança de dar aquele passe de novo. Então, acho que em alguns momentos a gente é controlar um pouquinho mais a partida, sabe? Você ter a bola um pouco mais, não ter a bola por ter a bola, porque isso não faz muito sentido, mas você achar o melhor momento para você atacar. Em alguns momentos a gente acaba ficando na trocação e acaba ficando um jogo muito vai e volta. E acredito que para o nosso time, que é um time que tem muita qualidade, às vezes
você ficar no vai e volta, você tem que ficar se desgastando mais, e aí com a bola você não consegue ter aquele ajuste fino, tanto para dar um passe, como para, às vezes, terminar uma jogada com uma finalização de qualidade. Então, acho que é mais entendimento do momento do jogo, do timing da partida ali, do que propriamente algo de falta de confiança, vamos dizer assim. Essa foi a entrevista coletiva com o nosso xerife Léo Ortiz. Créditos Flamengo TV. Se inscreve lá, link na descrição. Me fala uma coisa. Só eu que estou ansioso para a estreia do Mengão no Super Mundial? Ou você também está? Vamos ficar ligados, pois o dia está chegando. Não vamos perder esse jogo histórico do mais querido. Mas se você é flamenguista de verdade, vai curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para toda a nação. Separamos a entrevista coletiva do Jorginho. Novo reforço do Mengão, é só clicar no vídeo acima. Está incrível. Um forte abraço a todos, saudações rubro-negras, até a próxima.